Então vamos lá, né? Aqui embaixo nós vamos fazer depois a declaração, vou até deixar aqui, ó, já comentado, declaração de outras variáveis. O que seria isso? Né? Vamos analisar o seguinte, por que eu estou fazendo essa declaração na classe de conexão? Todos os formulários do meu projeto vão precisar comunicar com o banco de dados, que quando eu salvar um produto, efetuar um login, salvar aí um cliente, né, um hóspede, etc., eu vou estar precisando conectar o banco de dados. Então, significa que essa classe sempre estará sendo chamada. Imagine, eu faço o acesso com um usuário X aí ao meu sistema. E todas as vezes em que eu criar, por exemplo, uma reserva, eu quisesse que o nome desse usuário que efetuou essa reserva aparecesse, fosse armazenado também no banco de dados, fosse relacionado ali no banco de dados. Então, para isso, eu preciso recuperar algumas variáveis, né, e utilizar essas variáveis no decorrer do meu projeto. E para evitar de eu ter que ficar criando várias classes e chamando várias classes dentro do mesmo projeto, eu posso simplificar e colocar isso aqui. Como a classe de conexão vai ser chamada em todo o projeto, essas variáveis que eu for utilizar de forma global, e essas variáveis globais é isso, são variáveis que você utiliza o tempo todo nos seus formulários, como por exemplo a variável que carrega a função do usuário logado, que carrega o nome do usuário logado e algumas outras. Então esse tipo de variável eu vou estar declarando aqui, né? Mas vamos primeiro para o que importa, que é o teste dessa conexão que nós fizemos. Primeira coisa, como que eu chego nessa função de abrir conexão? Vamos aqui para o cargo e vamos supor que quando eu clicar nesse botão de salvar, ele vai abrir a conexão. Beleza? Então, vou dar um duplo clique aqui, né, para a gente poder, então, começar a trabalhar isso. Aqui nós temos a opção que é, se ele for diferente de vazio, mas onde que foi feito isso? No módulo anterior. No módulo anterior foi feito as telas e as validações. Então, se ele for diferente de vazio, ele vai executar as informações que nós temos aqui dentro. Se ele for vazio, ele mostra isso aqui e manda preencher o cargo. Tá? Antes de dar registro salvo com sucesso, o que eu preciso fazer, então, é abrir a minha conexão, né, e executar o comando SQL para salvar esse cargo no banco de dados. Então, a primeira coisa é abrir a conexão. Mas se eu venho aqui e tento chamar a função abrir conexão que eu fiz lá, ele não sabe nem do que eu estou falando, beleza? Por que ele não sabe do que eu estou falando? Porque ele não encontra esta classe. Para ele encontrar essa classe, nós vamos ter que fazer isso em todos os formulários que eu for utilizar a conexão, que é vir aqui acima na classe do formulário e criar uma instância dele. Como que eu faço essa instância? Eu coloco o nome da classe, então a classe do nosso projeto chama conexão, ele já encontrou. Se essa classe estivesse dentro de uma pasta, primeiro viria o nome da pasta, beleza? Como não está, foi feita na raiz, ótimo, então não precisa. Aqui eu coloco qualquer nome que eu quiser, então vou colocar aqui, por exemplo, ó, conexão, né? Ok, não é muito aconselhável que tenha o mesmo nome da classe, beleza? Então, por enquanto, eu vou deixar somente com mesmo, para não ter nenhum tipo de erro nem referência aqui incorreta. E aqui eu instancio ela com new conexão. Pronto. A partir do momento em que eu fiz isso, eu passei todos os atributos da classe conexão para essa variável que eu declarei aqui, que poderia ser qualquer nome. Então, carrega todos os métodos da minha conexão. Quais métodos nós temos lá? Nós temos dois, abrir conexão e fechar conexão. E se eu declarar aqui as variáveis, também eu posso utilizar elas, beleza? Então, eu posso, através do com, após ter instanciado, utilizar. Por que eu coloquei aqui acima? E não coloquei dentro, por exemplo, do meu botão salvar. Porque é claro que eu quero utilizar essa instância em todos os métodos. Se eu coloco somente dentro de um método privado, né, por exemplo, quando eu precisar, não é se, porque eu vou precisar também, quando eu for editar, de acessar a minha conexão. Quando eu for excluir, também vou precisar de acessar ela. Se eu faço essa declaração dentro de um método só, eu tenho que chamar todas as vezes. Se eu faço aqui acima, pronto. Eu posso utilizar ela aqui dentro do botão novo, aqui dentro do botão salvar e por aí vai. Então, antes de eu chamar abrir conexão, eu tenho que passar aonde está esta função. Então, eu coloco com ponto abrir conexão, beleza? Tendo feito isso, ele sabe que abrir conexão é um método que está aqui dentro de com. Deixa eu ver porque ele não reconheceu. Com ponto. Porque foi abrir com, né? Eu não coloquei o nome da variável de abrir conexão. Foi somente abrir com, beleza? Então, eu acabei chamando ela ali de forma incorreta. Perfeito, ó, tá aí. Ele abriu a conexão quando
Ele vai abrir, na verdade, quando eu clicar no botão salvar. Inclusive, eu vou rodar para que eu possa testar, né? Se tiver algum problema, algum erro relacionado à abertura da conexão, eu vou saber agora.